Então, a gente encontra um problema, digamos assim, de natureza fundamental. Seria impossível que a gente tivesse liberdade religiosa, esquecendo a natureza proselitista dessas religiões. Porque o cristianismo tem como pressuposto a lógica de, digamos assim, da conversão, né, de espalhar o evangelho. Em compensação, nós temos religiões aqui, além, obviamente, dos judeus, que estão no nosso território muito antes do que a gente imagina. A gente tem as religiões de matriz africana, por exemplo. Temos religiões de natureza, como é que eu posso dizer assim, já mais indígena, como a Jurema, que é muito típico aqui do Nordeste. E essas religiões não são proselitistas. Então, muitas vezes acontece justamente esse problema. É natural que, em decorrência do proselitismo, aquele que é adepto da sua fé diga que a sua fé é melhor, né, que você precisa se converter à fé desse indivíduo. É normal, isso não é crime, não é problema. O grande problema é quando isso passa a ser ofensivo, persecutório, enfim, preconceituoso. E eis o ponto do Bobbio. O Bobbio apresenta uma escala de verificação do que seria discurso do ódio, em que ele entende que para ser discurso do ódio efetivamente, é necessário basicamente subjugar, oprimir, quase nas vias de fato. Não é só entender que a sua religião é superior. Mais do que isso, torná-la objeto seu. Então, a gente tem alguns casos em que isso me parece estar residual. 2 casos são mais divulgados do ponto de vista jurídico. Um nem chegou ao STF. Ambos os casos que vou citar são oriundos da Bahia. A Bahia também, né? Plural e rica como é. O primeiro caso, do ponto de vista cronológico, envolvendo o bispo Elinho Macedo, que em dado momento escreveu um livro chamado Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. E esse livro é cheio de ilustrações em que ele associa os ritos, as tradições e os entes ali cultuados como, além de ser malignos, enfim, associados a todo tipo de sorte, impureza, maldade, pobreza. E o que acontece? O Ministério Público Federal na Bahia, em 2005, protocolou uma ação civil pública buscando, além de indenização de danos morais, retirar a circulação do livro. Em uma primeira decisão em sede liminar, a juíza federal da 4ª Vara acatou e decidiu pela retirada de circulação desse livro, que durante muito tempo só era encontrado em selos. Mais recentemente, inclusive, eu estava dando uma olhada, em 2018, essa decisão foi derrubada e, em sentença, o juiz deu ganho de causa ao bispo Macedo, entendendo que, em suma, o proselitismo faz parte, e ele não viu nesse livro a violência ou, digamos assim, um desrespeito suficiente. Agora, analisando um pouco sistematicamente, a gente verifica que mais ou menos no período da publicação desse livro, ocorreram muitas invasões a casas religiosas de matriz africana. Né? Então, muitas vezes o problema, sem querer entrar em especificidades, não é só a pessoa que fala, é como se recebe a mensagem. Então, isso precisa ser contextualizado. Um problema que o Bobbio não enfrentou no seu conceito. A nossa sociedade é diferente da sociedade italiana. A gente não tem o catolicismo como elemento cultural também, como a Itália tem. A gente precisa contextualizar, portanto, a nossa realidade frente ao conceito do Bobbio. De modo que eu sou um certo crítico, apesar de respeitar muito e gostar das decisões do ministro Fachin, um pouco crítico desse enquadramento que foi feito. E outro caso, só para não deixar passar, outro caso envolveu um Monsenhor Jonas Abib, que é um dos fundadores da televisão Canção Nova, né, que publicou um livro Se Ensina ou Não, que tem uma continuidade, em que ele fazia uma alusão ao espiritismo. Ele falava sobre amuletos, sobre como o fiel deveria deixar de lado, dizendo que isso seria uma impureza, uma imundície, etc. Pessoalmente, o senhor Jonas Abib sempre foi reconhecido pela sua paz, né, pela sua capacidade digamos, de inclusão. Mas o problema é, será que essa mensagem, ela seria, digamos, preconceituosa, seria persecutória ou não? Nesse caso, foi justamente o caso em que o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin,
entendeu que não, com base no conceito do Norberto Bobbio. Então, há uma tentativa de fazer digamos, um enquadramento técnico, mas ainda baseado em pressupostos que não são muito nossos. Acho que o STF precisa evoluir um pouco nesse enquadramento, mas sabendo que isso é muito difícil. E a gente vive, inclusive, em um momento que o STF é alvo diário de problemas, então acho muito difícil. Tem, inclusive, um caso que eu aguardo, meu lado pesquisador, aguardo muito, que envolve também um problema religioso, que envolve transfusão sanguínea. Uma DPF proposta ainda pela ministra pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, à época, em que ela debatia se seria possível, ou ela queria que o STF se pronunciasse, se seria possível ao testemunho de Jeová se negar a fazer transfusão. Porque, tal qual hoje se dá, ele não pode. Muitas vezes, o adepto dessa religião anda no seu bolso com a declaração reconhecida em cartório, se for necessário para ele fazer a transfusão, ele não pode, não quer. Mas, como nós temos o Código Penal, que pode enquadrar como induzimento ao auxílio ao suicídio, e temos ainda um regulamento, uma resolução do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, desculpem, que exige que se faça essa ação, então os médicos não se sentem à vontade para obedecer. Então, o intuito dessa ADPF seria autorizar para pessoas maiores de idade, em plena condição mental, que pudessem fazer essa escolha. Para quem não é dessa religião, parece um tanto estranho fazer essa ponderação. Mas o núcleo da liberdade religiosa é justamente a capacidade de você acreditar e fazer valer na sua vida a sua crença. Para esse grupo, fazer a transfusão é o inferno. É trocar a vida de 50, 60, 70 anos pela condenação eterna. Né? Então é algo muito sério a ser verificado e enfrentado pelo STF. Nesse caso em concreto, é algo que, de certa forma, mais particular. Uma coisa que é a religião dele que envolve o particular dele. Mas nesses casos que o senhor mencionou, das obras, tanto do Edir Macedo quanto a segunda obra do Jonas Abib, não é isso? Isso. São obras que refletem na sociedade, né? Pessoas como essas, eles são pessoas influenciadores, né? São os mencionados influenciadores. Tem muitas pessoas que o seguem, né? Ou seja, obras como essa podem ser enquadradas como incitação ao ódio, incitação à violência, que são condutas que são previstas na nossa legislação, certo? Aí é assim, uma questão que a gente se pergunta, por que não foi enquadrado? Porque uma obra dessa não foi retirada de circulação. É um assunto bem delicado, né, que o STF tem que lidar, assuntos que envolvem a sociedade, que a gente às vezes não pensa nesse contexto, né? São questões muito delicadas que o STF tem de resolver, não é isso? E se a gente for aqui fazer uma votação entre nós, certamente vai ser, digamos assim, um desempate de pouca gente, porque é difícil realmente decidir. Mas aí, enfim, é um dever institucional da nossa Suprema Corte enfrentar esse tipo de coisa pelo bem, enfim, daquele que dá a última palavra e que tem por incumbência cuidar da Constituição. Isso. Nós vamos dar o prosseguimento falando sobre a era digital e combate à desinformação. Quer falar um pouquinho? Boa noite a todos, como já fomos apresentados aqui pelo meu querido colega Gustavo, sou Danilo e trouxemos o professor Walter para dar sua opinião contra a temática de hoje. Agora vamos partir para uma temática um tanto quanto contemporânea, que é o desafio da desinformação na internet, que, como o ditado diz, na rede é como fogo mato seco, se espalha facilmente. Uma reflexão sobre os desafios específicos na expressão na era digital, sobre a propagação de fake news e discurso de ódio e a responsabilidade das plataformas digitais, pois é um assunto bem recente e merece ser amplamente discutido, embora seja algo muito difícil de se delimitar os limites. Me permitam... Pode continuar? Não, por favor. Me permitam só uma pitada literária, que eu estava hoje mesmo, por coincidência, relendo o Romance da Inconfidência, e aquele poema da Cecília Meirelles, Romance das Palavras Aéreas, começa assim: Ai palavras que estranham a potência vossa, sois de vento, ides no vento e não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e se transforma. Então, vejam, o problema dos direitos fundamentais, especificamente aí falando, tem também a ver com algo que é da doutrina, que é a historicidade dos direitos fundamentais, a sua natureza de evolução, né? Enfim, agora, a questão é que a gente vai agregando novas demandas, vai agregando novas realidades. Estava vendo aqui agora mesmo que o ChatGPT
desenvolveu e apresentou hoje uma tradução em tempo real. Você está falando em italiano, outro japonês, você fala e em tempo real já traduz. Então a gente vai pensar, e as escolas de idioma? Como vão ficar? Então a cada dia a gente tem novidades dessa natureza. Fico pensando aqui também, a partir dessa reflexão, sobre cada vez mais o desenvolvimento dessa inteligência. Em 2018, se eu não estou enganado, houve um problema na eleição para governador em São Paulo, em que na semana da eleição divulgaram um vídeo que envolvia o governador, ali para se reeleger, uma imagem meio desconfigurada, porque àquela altura a inteligência artificial não conseguia elaborar algo tão bom assim. E ele estava ali em algo que supostamente era um motel com 3 ou 4 mulheres. Então, quem olhava, será que é, será que não é? Isso em 2018. Hoje, certamente, a inteligência artificial é capaz de criar algo perfeito, que é muito difícil. Imagina uma eleição aqui, em Jacaré dos Homens, ou lá em Quixeramobim, ou São José da Lagoa Tapada, na semana da eleição, aquelas senhorinhas que ficam na frente da rua recebem isso no WhatsApp. Até que isso seja desmentido, o voto mudou completamente. Então isso envolve o quê? Antes, a gente se preocupava com a limitação do Estado, que o Estado era visto como leviatão, um grande inimigo. Hoje as coisas não são bem assim. Essas chamadas Big Techs, Big Datas, são possuidoras de uma quantidade brutal de informações sobre a nossa vida. De modo que elas, assim como existem liberdades, é necessário responsabilidades. O grande dilema jurídico, talvez, seja justamente como fazer o enquadramento desses grupos em relação à democracia contemporânea, em relação ao problema da liberdade de expressão. Porque não pode ir de forma tão, digamos, limitadora a ponto de não poder se manifestar em redes sociais. Mas, em compensação, aquilo que cai na rede, depois de alguns segundos, não tem mais como conter. Então, isso traz à tona algo que até então é relacionado somente ao Estado, que é um dever de proteção, um dever de cuidado. Essas Big Datas, que representam das 10 empresas mais ricas do mundo, talvez 6 ou 7, precisam também ter responsabilidades condizentes com esse poder econômico, esse poder financeiro, esse poder político, muito mais do que tudo. Então, na seara da democracia, o grande desafio, me parece, é justamente fazer o enquadramento adequado dessa responsabilidade, desse dever de cuidado. A Europa tenta fazer esse enquadramento do ponto de vista, digamos, de acordos contratuais, de modo que, por exemplo, o atual possuidor do ex-Twitter, quando comprou essa empresa, saiu dessa relação contratual com os países na Europa. No Brasil, se queria fazer algo parecido, e aí algumas polêmicas fizeram esse projeto ser engavetado. Mas, sem sombra de dúvida, isso precisa ser enfrentado. Como aí é que são elas? Porque isso gera um problema que envolve as aulas de introdução ao direito, gente. Essas relações são direito civil ou são esse direito público? São direito público ou privado? É os dois. Talvez necessário criar um novo ramo do direito, porque isso envolve direito constitucional, direito eleitoral e direito, enfim, civil, relações. Então, e o impacto disso na seara democrática é total. Nesse sentido, professor, a gente observa assim, porque é um problema a ser enfrentado pelo STF principalmente, mas enquanto o judiciário ele tem esse dilema aí de enfrentar esse problema de certa forma ordenando as plataformas ou individualizando a conduta. Por exemplo, um usuário de certa plataforma ele pode praticar um crime na internet. Aí, a quem deveria ser a responsabilização? A plataforma ou ao indivíduo? Tem essa questão também que deve ser levantada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre. Tem uma questão que é recente, deixa eu só fazer um paralelo. O STF decidiu, agora no final de 2013, em novembro, em um recurso extraordinário, em uma entrevista. Estou entrevistando você e você fala mal de um fulano de tal, comete um crime. Eu, empresa jornalística, posso ser responsabilizado? Em que circunstâncias? O STF decidiu que só seria possível responsabilizar a empresa se estivesse claro que essa conduta alegada não tivesse acontecido, o jornal, portanto, tem o dever de demonstrar a verdade, ou se ela não tomou o devido cuidado de mostrar a outra parte.
Parece que há um paralelo, na minha opinião, pelo menos inicialmente, de modo que é necessário fazer enquadramento individual, mas levando em consideração a dinâmica em larguíssima escala dessas Big Datas, não dá para ser só assim, porque é como penas jogadas, né, ao vento, se espalham, não dá para pegar um a um depois. Então é necessário entrar pelas duas vias, de modo que o dano possa ser, pelo menos, diminuído ou minorado, né? Eu queria saber também sobre a conduta recentemente que o STF tem dado, porque a gente percebe que algumas questões, a exemplo do embate entre STF e o senhor do ex, né, do antigo Twitter. Houve esse debate, mas assim, se observou que foi apenas um ministro que estava, de certa forma, em conflito com esse empresário. Como se houver esse mecanismo? Deveria ser debatido por apenas um ministro ou deveria ser algo trabalhado em plenário? Questões polêmicas como essa deveria ser algo que deveria ser trabalhado em plenário, um acordo, algo do tipo, que daria uma credibilidade ainda maior, uma força maior, né? Sem sombra de dúvida. E levando em consideração que o seu trabalho também tem a ver com isso, há um professor da FGV chamado Vilhena Vieira, que inclusive o grupo de vocês, um dos grupos lá da turma de vocês apresentou um artigo dele, Supremocracia, apresenta justamente esse paradoxo. É óbvio, as decisões do STF devem ser colegiadas para dar legitimidade, afinal, trata de questões dificílimas de enfrentamentos políticos, né? Ser um tribunal constitucional é árduo demais. Acontece que há um problema aí, né? O número de processos também é brutal. Então, se a gente for levar a plenário todo o processo, as coisas não andam. Então, e nesse caso, tem que fazer aqui elogios públicos à ex-ministra Rosa Weber. Ela, inclusive, no regimento, já começou a enfrentar um pouco esse problema, colocando até 60 dias o período de vista, que muitas vezes o ministro pediu em vista e o processo ficava parado, e uma obrigatoriedade de, em alguns casos, isso mais do que já está na legislação, isso é levado a plenário. Me parece, Gustavo, que esse é um problema que tem a ver com o velho Montesquieu, o problema dos pesos e contrapesos. Porque é natural das instituições que tragam cada vez mais poderes para si. E, levando em consideração que o STF atua mais ou menos como 11 ilhas, a tendência humana é que cada um queira trazer para si também esse foco. De modo que me parece que o enfrentamento desse problema precisa ser à la Montesquieu. As instituições aprimorando seu sistema de freios e contrapesos. Né? De fato, me parece ser ruim para a legitimidade das decisões e ruim também para a própria corte que esses casos todos fiquem a cargo de um só ministro. Poderia dizer ruim também para ele, mas cada um sabe das suas circunstâncias, né? Então, é necessário refletir isso. Pensar, será que o STF tem que ter essas competências todas? Tirar algumas competências penais, competências de natureza recursal, de modo a torná-lo um tribunal mais puramente constitucional. Pensar em mecanismos de filtragem recursal, enfim, os advogados iam ficar muita raiva de mim, mas pensar, colocar esse nível de processos na corte é horrível, não dá para dar vazão. E isso faz vários problemas, como, por exemplo, as mudanças de jurisprudência a respeito foram por prerrogativa de função. Basicamente é isso. Chega um momento, vamos para o STF que é melhor. O STF não dá conta. Não, melhor tirar do STF. Não, mas vamos para o STF de novo. E aí não se resolve. Não se resolve. Aquele dilema, né? O trânsito de julgado. O trânsito de julgado não chega nunca, porque existe esse conflito. A obra, a Supremocracia, que eu já li, gostei bastante, que tem esse dilema. Supremas Cortes, em outros países, eles lidam apenas com matéria constitucional. E aqui no Brasil, são várias funções que são atribuídas à nossa Suprema Corte. Certo? E essa demanda absurda que pode gerar essa deficiência, de certa forma, na qualidade das decisões, porque é uma quantidade de processos absurdos, que pode gerar uma crítica justamente por isso, muitos processos.
coisas que poderiam ser, assim, funções que poderiam ser determinadas, por exemplo, em última instância, ser o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? Para que a função constitucional ficasse justamente no STF, para justamente questões constitucionais, a demanda fosse menor e a qualidade, acredito eu, que seria uma qualidade de decisões e uma qualidade de condução de processos bem melhor. Sem sombra de dúvida. A título ilustrativo, inclusive, no meu mestrado eu fiz uma comparação de decisões envolvendo liberdade de expressão e liberdade religiosa nos tribunais constitucionais, os principais, aqueles que a gente tem mais contato, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, obviamente no Brasil, Tribunal Europeu de Direitos Humanos e em Portugal. A minha professora de Direito Constitucional, lá em Coimbra, a doutora Benedita, veio a ser indicada para o Tribunal Constitucional Português, e é impressionante a diferença. Ela só ela, né, a ministra elabora seus votos, tem 2 assessores só. Ela dizia que tem em média 20 processos por ano, de modo que as decisões são extremamente bem fundamentadas. Então, enfrentam bem o programa da colisão, coisa que é raro encontrar, infelizmente é raro encontrar bem nas decisões do nosso STF, porque as decisões precisam ser tomadas muito rápido, é muito processo, não dá para ficar muito tempo lá para ser elaborada a decisão. Então, algo que tem que ser muito rápido e em grande volume é natural que não seja tão bem elaborado. E aí a minha grande vontade nessa pesquisa era verificar justamente isso. E, infelizmente, naquilo que pesquisei, as decisões da nossa Suprema Corte eram as que menos detalhavam o problema da proporcionalidade, justamente por causa desse mesmo problema. Comparar o volume de processos do nosso STF com a Corte Norte-Americana, com a Espanhola, com o Tribunal Europeu, é impossível. Então, raros são os casos em que a gente consegue ver bom desenvolvimento. Porque, veja, uma coisa é falar, em nome da proporcionalidade a decisão tem que ser essa. Outra coisa é desenvolver o problema, apresentar o problema, justificar o problema. Isso é fundamental. Citar só não é fundamental. Nesse bloco final, a gente vai trazer um pouquinho ao início sobre como deve ser o papel do STF, como ele deve lidar com essas questões de liberdade de expressão e os seus limites legais. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também das perspectivas futuras. Como o senhor acredita que deve caminhar a nossa legislação, principalmente a legislação constitucional, nossa CF. O que o senhor prevê para o futuro? O que deve ser feito? Como a gente deveria caminhar de certa forma, na visão do senhor? É sempre um exercício de futurologia, né? De profecia, digamos assim. Mas os desafios me envolvem, sem sombra de dúvida, não parece. Sim, desculpa. Observando principalmente o avanço da tecnologia. Observando justamente essa questão das plataformas digitais. Eu, assim, falo como um aficionado em ficção científica, um dos filmes que eu mais gosto é Blade Runner, que lá em 82 já falava do problema digamos assim, da utilização em larga escala das máquinas e da desumanização do ser humano. Me parece que a perspectiva a curto, médio e longo prazo vai ser cada vez mais a ocupação digamos assim, dos postos de trabalho pela tecnologia, pelas máquinas, um novo enquadramento jurídico do problema. A gente vai ter que pensar nas relações de trabalho novas que tudo isso vem trazer à tona. Talvez o que Domênico De Masi falava de ócio criativo, né, um conceito que ele falava que teria que ser assim as relações. Talvez isso acabe vindo à tona porque as jornadas de trabalho de 44 horas, com muita gente desempregada, talvez essas jornadas sempre diminuir, o salário diminuir, mas mais gente sem empregada. Enfim, o problema da tecnologia e a substituição dela pela humanidade é um problema aí central. E me parece não tem tido o enfrentamento das instituições tal qual merece, né? E aí, no judiciário, por exemplo, a gente vê isso também, de modo que a inteligência artificial e os computadores têm substituído algumas funções. Os técnicos e oficiais de justiça têm cada vez diminuído nos tribunais, substituídos pela intimação virtual, né? Inclusive, algumas instituições têm utilizado da inteligência artificial para verificar processos com mais robustez para oferecer acordos. O INSS, por exemplo, tem feito isso. Então, são coisas que
vão demandar um enquadramento e aí é uma contradição. A sociedade nossa exige pressa e esses problemas têm que ser refletidos com cuidado. Então a gente tem que desacelerar, tentar tirar, dizia o Dr. Canutilho, os problemas jurídicos não podem ser enfrentados no forno, você tem que deixar na geladeira, refletir para solucionar. E me parece difícil isso na mentalidade dominante do momento, que as coisas têm que ser resolvidas para ontem. Exato. E justamente falando sobre isso, eu queria que o senhor mencionasse rapidinho essa questão do equilíbrio que no debate público está sendo falado. É o risco da censura, até onde o STF pode ir, a ponderação dos princípios. Eu queria que o senhor falasse rapidinho para que ficasse claro essa questão do risco à censura e a proteção de direitos coletivos, proteção do direito individual que deve ser feito pelo STF. Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, digamos, de onde é que vem e quem é o sujeito passivo desse problema? Porque quando se trata, por exemplo, de questões individuais, são questões que são resolvidas em juízo de piso, né? Chega no STF questões que são institucionais. Então, por exemplo, aquela lei de defesa do Estado Democrático de Direito. E aí, novamente, o problema. Será o STF o local adequado para julgar, por exemplo, os envolvidos naquele caso de 8 de janeiro? Digo, por causa da própria estrutura do STF. Tem ou não tem, né? Então, de um ponto de vista jurídico, me parece que a gente tem um instrumental, e aí é importante fazer uma referência novamente à literatura. O judiciário ele é paramentado, ele é desenhado historicamente justamente para ser o poder menos influenciado pelas maiorias populares. É o que se chama de poder contra-majoritário. E aí os meus colegas constitucionalistas que gostam mais de literatura, como por exemplo Desvigir Afonso da Silva, filho do José Afonso da Silva, tem um artigo que é Judiciário e Ulisses, em que ele fala justamente da passagem lá da Odisseia, em que Odisseu, ou Ulisses, retorna, depois da guerra de Troia, retorna para a sua ilha Ítaca. O problema é que Odisseu criou uma desavença muito grande com o Senhor dos Mares, porque furou o único olho do filho dele, Ciclope, de modo que o Ciclope só tem um olho e ficou cego. E aí o Senhor dos Mares ficou com raiva, querendo atrapalhar a vida dele, fez ele passar pelo mar das sereias, mas Ulisses, muito esperto, resolveu se autoconter. Pediu para amarrarem ele no mastro do navio, pediu para colocarem cera no seu ouvido e os seus auxiliares vendarem os olhos para passar no mar da sereia, de modo que o canto da sereia não fizesse ele, digamos, sucumbir à morte. E assim conseguiu passar. Qual é a lição que isso tem a ver com o direito constitucional ou com o judiciário? É porque o judiciário foi pensado do ponto de vista estrutural para não ser eleito pelo voto, para conseguir fazer limites digamos assim, às vontades das maiorias populares. As cláusulas pétreas são proteções, mesmo que a totalidade da população brasileira queira acabar com a cláusula pétrea, não pode, né? Então, é necessário que houvesse um poder ou uma estrutura institucional que pudesse fazer essa proteção. Porque o executivo está sujeito às maiorias populares. Se for contra, não é eleito. O legislativo, do mesmo modo, se for contra, não é eleito. O judiciário não é sujeito a essa pressão popular. E, em nome dessa proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, ele precisa ter justamente essa autonomia, né? Associada a essa capacidade de dizer não à vontade popular. Aliás, tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas, se a gente reparar no Novo Testamento, foi o povo que quis matar Jesus. Então, há indícios de que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? E, para finalizar, eu queria que o senhor falasse, no pensamento do senhor, caminhos que devem ser seguidos pelo judiciário, o ensino jurídico, a parte ética, a parte profissional do judiciário, na condição desses processos e no equilíbrio, né, dos direitos. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui contribui, tá? É muito importante esse papel de disseminar essa reflexão, porque é justamente construindo, digamos, essa capacidade crítica, essa capacidade de problematizar e apontar soluções que a gente pode sair desse dilema.
Muitas vezes, aí que está, a gente não tem tido a capacidade, falo como sociedade, em ultrapassar no direito a capacidade de ser mecanicista, decorar a regra, apertar parafuso igual chave de chapa. Para interpretar esses problemas, tem que superar muito essa capacidade eminentemente decorativa. Então, desenvolver competências, ter essa capacidade de escuta, de reflexão, desenvolver um currículo acadêmico, talvez com mais disciplinas propedêuticas, porque hoje a gente tem, historicamente, tirado disciplinas propedêuticas. Filosofia, antropologia, sociologia tem saído da nossa grade, muitas vezes pela pressa do aluno em ter contato direto com os ramos específicos do direito, mas isso tem um problema. Digamos, atrapalha essa capacidade reflexiva. Para ser um bom jurista, você tem que conhecer direito, sim, mas muito mais do que isso, porque direito é vida. Então a gente tem que conhecer história, tem que conhecer filosofia, tem que conhecer economia, tem que conhecer ciência política, né? Porque senão a gente não consegue refletir. Essas respostas aqui que a gente está procurando não estão nos manuais, né? Então a gente precisa ter essa capacidade de elaborar, ultrapassar isso. E, enfim, eu, constitucionalista que sou, a gente encontra muitas críticas aos constitucionalistas dizendo que eles são os alquimistas da vida pós-moderna, querendo transformar a pedra em ouro. Mas as instituições são obras humanas, afinal, falíveis ou não, a gente precisa buscar aperfeiçoar, enfrentar suas imperfeições para que, na medida do possível, possam ser melhores. Montesquieu, tão citado hoje, dizia, né, os homens não são anjos, e até por isso é necessário criar instrumentos de freios e contrapesos. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui, colaborando com o nosso projeto de extensão. Agradecer a todos os acompanhantes do Pode Falar Direito. Em nome do nosso grupo de extensão, desejar uma boa noite e um dia abençoado para todos vocês. Boa noite, muito obrigado, viu? Satisfação para mim também.